Só me lembra, eu lembro que no nosso último encontro, nós paramos numa questão que ela não ficou completa. Bom, eu me sinto bem melhor, tá? Eu não me sinto 100% ainda, mas eu já me sinto bem melhor. Foi uma crise muito pesada essa última. Eu, sei lá, eu acho que eu passei umas 6 horas com a cabeça latejando. É horrível. Mas, enfim. Sim. Qual foi a questão que quem lembra para mim? Aí dá 5, né? Eu lembro que no mesmo dia, eu acho que foi à noite, a aula na terça-noite, eu peguei um rascunho e fiz. Só não sei onde tá, meus rascunhos estão tudo desorganizados. Ela saiu bem mais suave, sabe? Foi algum problema em algum passo que a gente fez que ela acabou. Foi algo desse tipo, porque depois quando eu fiz, aí foi bem rápido, porque eu, assim, poucos passos ela saiu, mas aí eu não lembro exatamente onde era, então vamos refazê-la, né? Vamos fazer de novo. Então a integral, né, da raiz de x ao quadrado menos 25 sobre x dx. Então nós vimos que nós temos que considerar o x como sendo 5. Ah, tá. Peraí. Deixa eu ver se eu tô. Ah, tô não. E eu falando aqui com a tela. Foi mal. É essa, né? Só conferir aqui. Aí dá sim. Eu acho que eu vou deixar no horário da manhã. Né? Uma das razões é para que o pessoal tenha um intervalo aí maior, no caso para quem paga FMC. E outra, por mais que a gente não tenha tido as duas aulas ontem, por mais que a gente não tenha tido as duas aulas ontem, mas a gente tem uma certa folga, né? A gente já concluiu praticamente e a gente está só revisando aqui as questões, né? Então a gente temos condições de resolver todas as questões, inclusive da lista.
todas elas. Eu sei que a ideia é eu fazer algumas e vocês tentarem as demais, né? Mas o que eu estou dizendo é que temos tempo suficiente para abraçar todas elas, se quisermos, né? Ok, então, de acordo com o que a gente fez da outra vez, né, a gente chamou isso aqui de 5 secante de x, e nós fizemos as respectivas substituições, né? Então ficou integral da raiz de 5 ao quadrado vezes secante ao quadrado, menos 25. Sobre de consequentemente aqui vai mudar, né? Tá, então, lembra para mim como foi aqui a derivada de x vai dar quanto, hein? Não sei se eu tenho ainda aqui. Acho que eu tenho 5 vezes seno de 1 sobre cosseno de 1 ao quadrado. Deu. Obrigado. Então aqui eu vou inserir isso. 5 seno de 1 sobre cosseno ao quadrado de 1. Ok. Então aqui vai ficar. Aqui dá para a gente colocar o 25 em evidência, né? 25 secante de 1 secante ao quadrado de 1 menos 1 sobre 5 secante de 1. Aqui a gente pode cortar, né? Cortar esse 5 com esse. 1 menos secante de 1 ao quadrado. Se a gente fizer usando o teorema fundamental, né? Vamos só ver aqui. Nós sabemos disso aqui. Para termos a secante, a gente divide tudo pelo cosseno, né? Divide aqui pelo cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar tangente ao quadrado. Mais 1 igual a secante ao quadrado. Aí substituindo aqui, né? Quer dizer, mudando esse de lado. Então a gente tem que isso aqui é a tangente ao quadrado de 1. Consequentemente, né, se a gente substitui aqui,
Então 25 tem raiz quadrada, né, que vai ser 5, e aqui vai ser a tangente ao quadrado, que a raiz vai ser a tangente. Então vai ficar 5 tangente de U sobre secante de U vezes seno sobre cosseno ao quadrado. Ok, esse 5 aqui eu posso tirar da integral. Então ficaremos com isso aqui. 5 integral de tangente é seno sobre cosseno. Vou escrever assim. Secante é 1 sobre cosseno, então significa que o cosseno vai vir para o numerador. Aqui seno de 1 sobre cosseno ao quadrado. Então aqui esses dois cancelam e confiram até aí e me diz se tem alguma coisa que eu esqueci, por gentileza. Foi, né? Muito bem. Então, teve um caso que a gente fez essa integral aqui, né? Integral de seno de U vezes seno de U sobre cosseno ao quadrado. Eu acho que quando a gente fez a integral de secante ao quadrado apareceu uma coisa assim. Aí vamos só conferir aqui. Deixa eu ver. Então, essa integral aqui, que é essa, deu tangente de x menos x. Então, você lembra, né, dessa integral aqui? Essa integral aqui foi o que a gente fez. Deu isso aqui, ó. Deu tangente de x menos x. Que era só dessa parte A aqui. Aí mais o x é a integral da secante. Então a nossa integral, já aproveitando essa conta que a gente fez, dá tangente de x menos x. Então vamos voltar lá. Então essa conta aqui vai ficar 5 vezes tangente de x menos x mais constante.
Ah, é. Sim, então tem que trocar ainda, né? Porque isso aqui está em função de x, né? A integral tá. Ah, então tem coisa para fazer. Aqui é tangente de u menos u. Aí no caso, é, nós sabemos que x é igual a 5 vezes a secante de u. Significa que x sobre 5 vai ser a secante de u e u vai ser o inverso da secante. Na verdade, é que a gente pode colocar em função do cosseno. Então, vamos escrever assim mesmo. Aqui vai ficar secante a menos 1 é, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tem o x sobre 5, isso é a mesma coisa de 1 sobre cosseno de 1. Tá, então aqui cosseno de 1, cosseno de 1 vai ser 5 sobre x. Então 1 vai ser arco cosseno de 5 sobre x. Eu acho melhor pôr assim. E outra coisa, né? A integral lá deu tangente de u menos u. Então, o u a gente já tem aqui, ó. Falta só a tangente de u. Sendo que a gente não vai escrever tangente do arco, né? Que fica esquisito, né? Então, a ideia aqui é fazer assim, ó. Sabemos que a tangente é seno sobre cosseno. Cosseno de u é 5 sobre x, ó. Falta só definir o seno. Bom, sabemos que o seno de u é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, usando essa expressão aqui, essa daqui. Se a gente isolar o seno, a gente vai chegar nisso. Né? Então significa que isso aqui a gente pode escrever como a raiz de 1 menos 5 sobre x ao quadrado. E, na verdade aqui é mais ou menos. Aqui é mais ou menos. O seno tem essas duas opções. Ele pode atingir alturas positivas ou negativas. Então, a integral da raiz de x ao quadrado menos 25 sobre x dx vai ser igual a minha tangente vai ser, né, minha tangente vai ser a raiz de 1 menos 5 sobre x ao quadrado sobre 5 sobre x menos 1
arco cosseno de 5 sobre x mais uma constante de k. Tudo isso vezes 5, né? Espera aí, deixa eu ver. É isso. Então, isso aqui tudo. Tá os 5 na frente, né? Então, fica 5 aqui, 5 aqui. E esse K é um múltiplo de 5. Pode, porque a gente já viu anteriormente que essa é a integral da tangente ao quadrado, né? A integral da tangente ao quadrado, né? Deu isso aqui. A gente fez isso quando foi calcular a secante ao quadrado. Aí no caso a gente tem que isolar, né? Porque a gente sabe que o x que a gente considerou foi a substituição de 5 vezes secante de u, sendo que a minha resposta deu em função de u. Eu não quero em função de u, eu quero em função de x, já que a minha integral está em função de x. Então, o próximo passo, né, é só arrumar as contas para que fique tudo em função do u, ou desculpe, do x. Aí, o que, que nós sabemos, né? Tangente é seno sobre cosseno. Aí eu posso isolar essa expressão para me dar o cosseno. Se eu tenho cosseno, eu tenho seno. Pelo teorema fundamental da trigonometria. Então pronto, esse aqui é o seno. O que está aqui embaixo é o cosseno. E o u, eu posso isolar o u também, né? Que aqui está o isolado. Vai ser o arcosseno. Então pronto, aqui é a tangente de u. Isso aqui é u. Pois é, pois é, mas infelizmente aqui eu coloquei, sim, entendo. Aqui eu coloquei aquela tabela que seria um encurtamento. Mas, por exemplo, se tu der uma olhada no livro do Leitor, lá ele exibe triângulos antes de fazer a integral. Então, sei lá, seria uma interpretação para chegar em qual elemento a gente tem que chegar. Qual elemento o que eu digo é substituir por quem, né? Esse aqui substitui pela secante, pelo cosseno, né? Pela tangente. Isso aqui ainda dava para arrumar, eu acredito, né? Vou deixar isso aqui mais simples. Vou fazer aqui rapidão, ver se... Porque isso aqui a gente vai poder escrever assim, como x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado, dentro da raiz. Né? Essa raiz equivale a essa, né? No caso aqui é o quadrado também. E aqui está sobre 5x.
Então, aqui, esse x aqui ele pode sair da raiz. Então, no caso, vai ficar a raiz de x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Vou escrever assim 1 sobre x. E aqui vai ficar 5 sobre x. Significa que esse cara aqui cancela com esse. E esse 5 aqui fora vai cancelar com esse. Esse aqui vai cancelar com esse. Então ficamos com uma expressão mais simples, né, agora. Ou menos complexa, né? Isso aqui vai ser mais ou menos a raiz de x ao quadrado menos 25 no caso. Aqui todo mundo cancelou. Aqui não cancela, né? Então fica 5 vezes o arco cosseno. De 5 sobre x mais k. K real. Eu acho que mais simples que isso não dá, né? Então, pronto, tá aí a nossa integral. O Arthur que falou que fez, né? O teu deu assim ou ficou, ou eu errei em algum passo? Sim, entendi. Mas tu escreveu em função do x, né? Sim, entendi. Realmente é válido. Não é que seja incorreto, porém é mais complicado, né? Por exemplo, Laura falou que há pouco tempo, né, não tem muito hábito e acha meio complicado essas de mexer com as trigonométricas. Imagine uma trigonométrica dentro da outra, né? Então, mais complicado ainda. Mas é como eu falo, né? Não está errado, né? Só não é tão usual, né? O pessoal de fato, né? As trigonométricas é a base, né? Da, as engenharias usam com força mesmo. Tá bom. Então, encerramos a questão que eu estava em dívida, né, com vocês, entre aspas, né, que estava sem solução temporariamente. Tá, e agora vamos a uma da 6, né? Muito bem, então escolham aí uma das 6 para a gente fazer. A B. Ok. Então, aqui uma 3 em torno de x, y igual a x ao quadrado. Bom, aqueles itens a gente pode rotacionar em relação a qualquer eixo. Não necessariamente só em relação a x. A gente pode rotacionar em relação a y também, se a gente quiser. Mas no caso o que ele está pedindo é a rotação em x. Tá?
Deixa eu colocar aqui. A minha função é x ao quadrado, né? Y igual a x ao quadrado, então tem algo assim, dessa natureza. E a gente quer rotacionar isso aqui em relação ao eixo x. Então isso aqui, quando a gente rotaciona, ele vai ficar mais ou menos assim. Vai girar, né? Vai ganhar mais ou menos esse formato quando gira. Ficou esquisito, mas acho que dá para entender. Né? Aqui ele está girando, deixa eu só colocar a parte que vai funcionar como se fosse um raio. Então, essa parte aqui vai girar, né? É isso. Muito bem. Eu acho que Laura está com fome, né? Pelo horário, né? Olha as figuras e já imagina a comida. Muito bem, então tá aí o que a gente vai fazer, né? Então nós vimos que isso aqui vai ser integral de 1 até 3, né? Π vezes a integral da minha função ao quadrado, né? Minha função é x ao quadrado, né? Dx. Então, praticamente acabou, né? Só resolver essa conta aqui, né? Isso aqui, deixa eu só mostrar, né? A ideia base. A ideia base é essa daqui, né? Ó, π é o intervalo, né? No caso, é do 1 ao 3, minha função ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar π vezes a integral de 1 a 3 de x à quarta dx. Então, vai ficar π x à quinta sobre 5, né? Integral de x à quarta. Os limites de integração é de 1 a 3. Aí é só substituir, partir para o abraço, né? Então isso aqui é 3 a quinta sobre 5 menos 1 a quinta sobre 5. 3 a quinta é 9 vezes 243, né? Que é 9 vezes 9 vezes 3 dá 81 vezes 3, então dá 243 menos 1, né?
menos 1, 242, mas o f de x foi definido, então o f de x é x ao quadrado, que é essa curva aqui, sobre 5. É porque, na verdade, essa expressão aqui ela é a compilação de duas. Ela é a compilação dessa e a compilação dessa. Não é que, no caso, essa daqui ela funciona como o meu raio, né? Que no cálculo da área ele rotaciona um segmento, né? Nessa fórmula aqui é a rotação do segmento. Sendo que o nosso segmento aqui é essa placa, né? Esse subplano, né? Essa parte de plano. Então, rotacionando isso, né? Compilando essas duas, aí fica isso. Aí acabou, né? Essa questão acabou. Muito bem, então a gente já fez uma de cada. Agora pode escolher à vontade, tá? Qual questão vocês querem e qual item de qual questão? A 5J. 5J. Tá. Essa J é para a gente escrever em frações parciais, né? Isso. Muito bem. Então, deixa eu só pegar a ideia aqui, a integral desse polinômio, né? X ao quadrado mais x menos 2. Então, é a integral Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aí? Na verdade, eu vou lançar isso como uma pergunta. Tá? Suponha que eu coloquei essa questão aí, né, valendo a prova. Né? Então, a pergunta é qual é o primeiro passo aí? O que vocês fariam para começar a resolver essa questão? Ok, então temos duas opções. Né? Primeira opção, né, o Arturo isolaria o x. A Brenda disse que definiria o meu U. Espera aí, da parte da integral por partes. Sim, eu só não sei se por partes seria a melhor saída aí. Porque essa função é um denominador. Então, as funções que a gente tem aí, na verdade, as expressões que a gente tem aí, uma delas é 1 sobre esse polinômio, é uma delas, e a outra é o dx.
Então você teria que escolher um dos dois para ser o 1 e a outra para ser o dv. Então ficaria 1 sobre esse polinômio aí, x ao quadrado mais x menos 2, como sendo o teu 1. Aí você tem que derivar esse 1. Quer dizer, ia ficar um negócio... A gente pode tentar por esse caminho, tá? Só para ver o que dá. Mas aparentemente, né? Pode ser que não saia. Mas vamos ver. Bom, o Brenda estava dizendo o seguinte, para a gente aplicar isso aqui, né? Integral de u dv, aplicar isso. Aí o que eu estava falando é o seguinte, essa integral aqui a gente pode escrever assim. Aí uma dessas partes tem que ser o u e a outra tem que ser o dv. Então essa daqui possivelmente tem que ser meu u. Meu u tem que ser 1 sobre x2 mais x menos 2. Meu dv tem que ser dx. Aí meu du, vou ter que derivar isso, né? Para derivar isso eu vou ter que usar a regra da composta, da composta não, do quociente. Então vai ficar esse denominador ao quadrado, né? Que no caso é x2 mais x menos 2 ao quadrado. Aqui em cima fica 1. Aqui derivar esse, aqui derivar esse. E aqui dx. Derivando essa parte aqui, nós ficaremos com menos 1, aqui 2x, mais 1, sobre x2 mais x. Ok. O grande problema em resolver essa questão por partes é o seguinte, a gente já tem a gente tem aqui se o dv é dx, então é porque vx, então na hora de escrever isso aqui, o IV está tranquilo, tá? Vai ser x sobre isso, menos a integral, meu V é x, meu du é tudo isso aqui. Então esse menos aqui vai tornar esse cara aqui mais. Então vai ficar 2x mais 1 sobre aqui eu botei ao quadrado, né? Então, bom, então ficou só essa besteirinha. Ou seja, complica mais, né? No sentido de cada vez que a gente for aplicar por partes, né? Se eu for aplicar o processo novamente aqui, então significa que a coisa vai, né, vai criar um tamanho maior. Então, assim, interessante, né, visualizar a tentativa
pelos métodos que a gente passou. Mas é por isso que existe um método de frações parciais, né? Porque encurta esse caminho. Né? Esse caminho é muito mais complicado. Então tá, não sei se todo mundo enxergou, né, que esse caminho aí é pior. Não que não resolva, né, mas que talvez você tenha um trabalho muito grande. Então aí você tem que ir fazendo isso várias vezes e, sei lá, se você encontrar algum padrão aí você vai conseguir, né, uma saída. Caso contrário, talvez não. Deixa eu ver. Aí o Arthur falou em colocar X em evidência, né? Um outro caminho seria esse. Na verdade, isso aqui a gente vai ter que transformar nisso. Né? X menos a primeira raiz desse polinômio, né? X menos a segunda raiz, ou seja, a gente tem que fatorar isso aqui. Então, se a gente precisa fatorar, né? A gente tem que conhecer as raízes, e para conhecer as raízes, tem que igualar isso aqui a zero. Uma das raízes já dá para ver, é 1. Se eu fizer, substituir isso aqui por 1, vai dar 2, né? Menos 2 dá zero, né? Então já dá para ver uma das raízes, mas de toda forma, vamos achar, né, de forma geral. Então vai ficar x2 mais x menos 2, vamos igualar isso aqui a zero. Igualando a zero, a gente vai usar Bhaskara, né? Então vai ficar menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac vai ficar menos 1 mais ou menos. Aqui vai ficar 9, né? Raiz de 9. Vai ficar menos 1 mais ou menos 3. Isso aqui vai me dar se eu considerar menos, né, vai ficar menos 4 sobre 2, vai ficar menos 2. Se eu considerar mais, vai dar 1. Então, a nossa integral, na verdade, ela se resume a essa. X mais 2, x menos 1. Qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é transformar essa única fração, né, 1 sobre esses dois fatores, numa soma do tipo A sobre x mais 2 mais B sobre x menos 1. Muito bem. Então aqui a gente quer achar isso aqui, né? Mas o que de fato aconteceu é, se eu pego esse termo aqui e multiplico aqui nos dois, a gente vai ter isso, x menos 1 vezes A sobre x menos 1 vezes x mais 2, mais
E esse, se eu multiplico em cima e embaixo, né, vai ficar x mais 2 sobre x menos 1, x menos 2. O que nós sabemos, né? Isso aqui. Se a gente somar essas coisas aqui, a gente vai ficar com isso, né? Vai ficar que o denominador é x menos 1, x mais 2. E aqui nos numeradores, né, a gente vai ver que isso aqui é x vezes a menos a mais x vezes b mais 2b. Então, esse meu numerador aqui tem que ser 1, tem que ser igual a 1. Então, vamos ver as condições desse numerador ser igual a 1. Então, essas parcelas que tem x aqui, tem que zerar, né? Primeira coisa. Então, o que isso significa? Deixa eu só separar aqui. Isso significa que, colocando x em evidência, né, vai ficar a mais b e a outra parte vai ficar menos a mais 2b. Então significa que esse a mais b tem que ser zero, né, porque aqui no numerador não tem x, e o menos a mais 2b tem que dar 1. Então a gente tem que resolver esse sisteminha. Todo mundo entendeu até aí? Ou ficou ainda algum passo em falso? Exatamente. Então, a ideia é fazer o inverso. Né? Normalmente a gente pega frações desse tipo e escreve como uma só. Aqui a gente está fazendo o contrário. Né? A gente está pegando uma fração só, né? Que o denominador são fatores, e, e a gente está transformando essa fração na soma de duas. Sendo que quando a gente faz isso, né, a gente não sabe quem é a B. Então a gente escreve aqui dois genéricos e efetua a soma. Né? Nós efetuamos a soma e chegamos nessa expressão. Aí comparando essa com o resultado que é para dar, é o que o Arturo falou, né? Aqui não tem x no numerador. Então significa que essa parcela aqui que tem o x no numerador tem que ser zero. E essa parcela aqui tem que ser 1. Então é por isso que a mais b tem que ser zero. E é por isso que o resto tem que ser 1. Aí, se o a mais b tem que ser zero, significa que o b é menos a. E se o b é menos a, eu posso jogar aqui e a gente encontra, né, os respectivos valores. Então a gente vai ficar com menos a mais duas vezes o menos a. Então aqui a gente vai ficar com menos 3a. No caso, a é menos 1/3. E como b é menos a, então b vai ser 1/3.
Ok, aí fazendo as substituições, né? Então significa que se eu colocar menos um terço aqui e um terço aqui, essa soma vai virar essa, né? Então vamos fazer isso. Então a nossa integral, ela vai ser menos um terço para A, né? Menos um terço para A. Mais deixa eu só ver a questão da ordem, né? Que eu estou botando x mais 2 primeiro. Se eu inverto a ordem, né? Tem que inverter esses valores. Muito bem, então agora ficou mais simples para achar a integral. Então isso aqui vai ficar integral. Esse menos um terço eu posso tirar, né? Então fica 1 sobre x mais 2 dx mais um terço integral de 1 sobre x menos 1 dx. E nós sabemos, né, que a integral de termos da forma 1 sobre x, ou 1 sobre x mais alguém, é o ln. Então, essa integral aqui, isso aqui vai dar menos um terço, né? Essa integral vai dar o ln. De x mais 2 mais aqui um terço. Esse aqui vai ser o ln. Senão faltou só uma coisa. Eu ajeito já isso aqui. Módulo de x menos 1. Aqui tem que ser módulo mais k constante, né? Tá aí, ó. Tá aí a nossa integral. Foi isso. No caso, só para a gente visualizar, né? Se eu tiver ln de x mais b, por exemplo. Se a gente for derivar isso aqui, sabemos que a derivada é 1 sobre o que tem no domínio do ln, né? No caso, x mais b, vezes a derivada da interna. A derivada de x é 1, a derivada de b é 0. Então, toda a estrutura dessa forma, né? A integral vai ser o ln. Muito bem. Tem mais alguma questão? Todo mundo já resolveu pelo menos mais da metade dessa lista? Mas ela é tranquila. Eu acho que a questão que vai dar mais trabalho é essas 5 mesmo, assim, alguns itens. Porque as demais, elas não têm
o grau de dificuldade é menor. É ótimo, então, né, pode. A C da 5, sim, é das somas de rima, né? A C, é a 1C. Ótimo. O Christian disse que está tendo dificuldades. Diga para mim um dos problemas, uma dessas dificuldades. Possa ser que seja dificuldade de mais alguém. Quatro e 5. Ponto ou questão? Sim, sim. Esses pontos aqui são as técnicas. Sim, entendi. Mas é por aí mesmo o caminho. Então, por exemplo, a integral, quando é que a gente usa a substituição? Se a gente olhar para uma expressão, no caso aqui, a gente tem o produto de duas. O que a gente observa? Que essa expressão de fora, ela é a derivada de uma daqui de dentro. Né? No caso, se eu derivar x ao cubo, vai dar exatamente isso aqui, né? 3x ao quadrado. Então, existem alguns casos que no olho você meio que suspeita, né? De quem você vai usar, né? Então, a substituição a gente faz isso. Por partes, é quando a gente não tem isso, né? Por exemplo, se eu olhar x, não é a derivada do próprio x, e esse x aqui não é a derivada desse x. Né? Então, num caso desse, aí a gente usa a integração por partes. Sim. Tá, então eu vou pegar um caso, mais um exemplo. Sim, isso é. Eu vou pegar mais uma de integral para usar a integração por partes, né? Já que Christian entende a substituição, mas a por partes ele não visualiza. Tá. Então, só recapitulando, né? A substituição trigonométrica é quando eu tenho expressões desse tipo, né? Ou seja, tem que ter quadrados nas expressões, né? Isso aqui tem que ser um quadrado e ou subtraído ou somado de x ao quadrado, né? Se aqui fosse mais, a gente ia substituir pela tangente, né?
E as frações parciais é quando o denominador é um polinômio. Então, assim, a cara das questões meio que entrega qual a técnica que a gente vai usar. Então, deixa eu só pegar uma questão que se resolve por partes. Essa AF. A F tem que fazer por partes. A E, a E dá para fazer por substituição. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então dá para sair por substituição. Essa daqui também sabe substituição. Né? Que é a derivada de x ao quadrado dá um múltiplo de x, né? Dá 2x. Então essa aqui também sai. Acho que a gente já fez essa, inclusive. Pronto, essa daqui também tem que sair por substituição. Ou por partes, né? O item F e item G por partes, né? O item H também só sai por partes. Então tem 3 itens aqui que só saem por partes. É, exato. É isso. Na verdade, esse produto você só tem que ver, por exemplo, olhando para essa daqui, o item F. Por que, que substituição não funciona? Né? Aqui é um produto, aqui é seno de x, sendo que se eu derivo a função que está no seno, não dá essa. Se aqui fosse x ao quadrado, aí sairia por partes. No caso é a g. Né? Aí, por exemplo, essa daqui. Se eu derivar essa, 5x, vai dar um múltiplo dessa, né? Mas não dá o dessa. Então aqui é o que o Arthur falou, né? Tem que ter uma mistura aqui. A gente distribui e depois vê qual técnica se aplica. E essa daqui também só sai por partes, né? Porque se a gente derivar essa função aqui, no caso é uma mistura também, né? Vai dar essa e essa daqui não sai, né? Então, no caso, como o Christian que estava falando que tem dúvida nessa integração por partes, eu vou dar ele o direito dele escolher, tá? Se quer que eu faça a F, a G ou a H. A F. Ok. Então, a F é a mais simples. Exatamente, eu já ia dizer isso, né? Foi uma escolha inteligente nesse sentido. Né? Ele escolheu a mais simples porque ele quer visualizar, né? Se ele pegasse a mais complicada, podia ser que ele entendesse uma parte e depois ele ficasse, sei lá, né? Talvez até chateado por não ter conseguido visualizar. Tá, então a integração por partes, né? Ela é uma regra que vem da regra do produto. Então, a integração dela funciona assim. É a integral de u dv, né? Isso aqui é o v menos a integral de v du. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, se vocês observarem, né, no caso, só relembrando, né, de onde vem essa regra, você tem as funções u e v,
Aí se eu derivar isso, né, isso aqui vai dar a derivada de U vezes V, mais V vezes a derivada de U. Vou escrever a mesma coisa. Mais U vezes a derivada de V. Se eu integro isso aqui, vai ser a integral disso e a integral disso. Né? A integral da derivada vai ser a própria função. Né? Então, isso aqui vai dar UV igual a integral de V du mais a integral de U dv. Né? Aí, no caso, isola uma delas, ó, passando isso aqui para o outro lado, fica negativo. Né? Então, é daqui que vem essa regra. Aí, o que, que a gente faz? Né? Esse U, a gente vai ter que escolher. Né? Ou esse U vai ser o seno de x, ou esse U vai ser o x. No caso, Christian, você quer escolher quem para ser o U? Quem você quer que seja o seu U? Porque assim, essa integral eu vou comparar com essa. Isso. Então tem duas funções possíveis para ser o U. Aí você vai ter que escolher ou x ou seno de x. No caso, você escolheu o x. Se você escolher o x, significa que o seu dv, né, vai ser todo o resto. No caso, vai ser o seno de x dx. Aí, depois de ter feito essa escolha, observe como é o resto da estrutura. Então, aqui parece UV, né? Então, você já tem o U, que é x. Mas você não tem o V. Você tem a derivada de V. Mais ou menos. Né? No caso, você vai ter que integrar isso aqui. Ó. Porque a integral de dv é V. Sendo que a integral de dv vai ter que ser essa integral, né? Integral de seno de x. Aí, no caso, que é a integral do seno. Muito bem. Então, aqui, menos cosseno de x. Então, olha só. A gente já tem o U, a gente já tem o V, não temos o du e temos o V. Né? Então, falta o du. Se você tem que o U é x, então o que vai ser a derivada de U? Vai ser a derivada de x. Então, já temos todo mundo. Né? Já temos o U, já temos o V, já temos o du. Então, vamos substituir aqui e ver o que dá. Então, vai ficar assim. É a integral de x seno de x dx vai ser o V, é quem foi o que a gente chamou inicialmente o x. Quem é o V? Menos cosseno. Menos. Aí tem outra integral aqui, no caso, a gente tem que, essa escolha tem que me dar uma integral tranquila. Se for uma integral mais complicado, aí fica, né, temos que refazer as substituições que a gente fez inicialmente. Aí, no caso, o meu V é menos cosseno. E o du é dx. Então parece que a coisa vai sair tranquilamente aqui. Né? Vamos só escrever isso aqui. Né? Deixa eu colocar aqui na outra página. Isso aqui vai ser a integral de x seno de x. Até o momento isso é menos x cosseno de x. Né? Que é essa parcela aqui que eu copiei lá, né? Já fazendo o jogo. Aí menos com menos aqui, né? Dá mais, né? Esse sinal eu posso tirar da integral. Então vai ficar mais a integral do cosseno de x.
Isso aqui nós sabemos, né? Então vai ficar menos x cosseno de x, integral do cosseno, seno de x. Né? Como é integral, né? Mais uma constante. Aí acabou. Essa é o processo de integração por partes. Tá? Só retomando a ideia, a gente nomeia uma das funções de U, o resto vai ser meu dv. Depois de feito isso, né? O dv a gente vai atrás do v e o du a gente deriva a função, né? Que a gente definiu para ser o U. Que foi o que a gente fez aqui. Você chamou U de x, quem é a derivada de U é a derivada de x, já que eles são idênticos. O resto foi o dv, né? No caso, dv ficou sendo de x dx. Se eu integrar dv vai dar o próprio v, que vai ser a integral do seno, que é menos cosseno. Aí a gente substitui, né, na regra, né, já que eu comparei isso com isso. Então, meu U é x, está aqui, ó. Meu v deu menos cosseno, está aqui, menos a integral de v é menos cosseno, du. Du é dx, está aqui dx. Isso. No caso é só a integral dv. Mas aí está o problema. Tudo bem, aqui se você tivesse feito a inversão, né, tivesse chamado o de seno, o dv ia ficar x dx, aí dava para integrar. Mas às vezes tem uma dessas funções que é difícil de integrar. Aí quando você chega no caso desse, você pode emperrar. Então, essa questão da integração por partes, também tem as escolhas, digamos, inteligentes, né? Mas isso você só sabe na prática, né? Não tem como saber sem praticar alguns casos desses. Mas é isso, a essência da integração por partes é essa. Aí pronto, aí a integral que se transformou aqui foi uma função, né, facilmente integrável. Né? A integral disso é isso, essa primeira parte já está ok, aí acabou. Ficou menos pior, abriu mais os horizontes da sua mente. Não, relaxa, eu estou aqui para isso. Muito bem. Aí você faz o seguinte, ó, já que você visualizou melhor a ideia, esses dois casos aqui, né, você escolheu de forma inteligente, mais simples. Então tem esses dois casos que também saem por partes. O que você vai fazer? Você vai tentar esses itens. Caso você não consiga, aí, né, o nosso tempo, eu sei que ainda tem um tempinho, mas é interessante assim que você tire um tempinho para mentalizar sobre isso, né, e refletir um pouco sobre suas possíveis soluções. Depois que você tentar resolver, né, caso consiga, massa, né? Então, de toda forma, o meu objetivo nesse quesito foi atendido. No caso, aqui está praticamente a aula de tirar dúvidas. Então, dependendo do andamento hoje, né, da aula de FMC, talvez, né, eu pegue a aula de amanhã para ser com o FMC. Mas isso eu vou informar vocês via SIGA. No caso, terminando a aula de FMC, porque ó, nós temos a aula da noite hoje e temos a aula da noite amanhã. Então, assim, estamos com uma folga, ao meu ver, né, monstruosa, né? Pronto, tudo bem, pode enviar. Então, assim, tudo bem. Se o pessoal de FMC tiver tranquilo, né, em relação
a lista, né? Porque a gente vai começar a lista deles hoje. Aí eu falo com vocês, né? Mando uma notificação via cigarro e vocês têm esse outro caminho, né? Que é por e-mail. Não, mas assim, é o que eu falo, né? Não é preciso liberar, mas eu fico aqui só para discussão de soluções, né? No teu caso, sei lá, depois do almoço é de 70. Se no caso você não conseguiu, já é uma pauta para a aula de hoje à noite, né? Já é discutir mais questões. Mas aqui eu estou aberto, né? Discutindo essas questões ou questões fora desse contexto, né? Se alguém quiser fuçar a internet, fuçar outros livros, tentar fazer e não conseguir, manda para a gente aqui, né, nessas aulas restantes, que a gente está com a folga para isso, né, para resolver esses casos. Pois tá. É, eu acho que já deu por hoje, né?